Bom dia, meu amigo e minha amiga. Que Deus abençoe você, que você possa ter um dia de paz, de alegria, em nome de Jesus. Eu sou o pastor Dionísio Ratzenberger, seja bem-vindo a mais um devocional de fé. Deixa eu perguntar para você uma coisa. No seu dia a dia, você leva em consideração o fato de que existe um mundo espiritual à nossa volta? Como assim, pastor? O que o senhor está falando? Você sabia que, além das coisas naturais, das coisas que nós enxergamos, existe um mundo espiritual? Ah, sim, Deus, os seus anjos, eles existem? Existem. Estão conosco. Mas você sabia que além de Deus e dos seus anjos, também existem forças do mal que estão à nossa volta? O mundo espiritual, ele existe, ele é uma realidade que está expressa na Bíblia e que podemos constatar no nosso dia a dia. E a Bíblia diz que Satanás, o diabo, é o inimigo de Deus, também chamado de Lúcifer. Ele anda ao nosso derredor como um leão que procura presas para destruir. Ou seja, ele anda ao derredor procurando alguém que vai se afastar de Deus, que vai andar longe de Deus, para que ele possa destruir a vida dessa pessoa. Mas qual o poder que ele tem? Eu quero falar sobre isso hoje com você um pouquinho, hoje e também amanhã no nosso devocional, sobre de que forma podemos vencer as forças do mal. O mal existe. O mal, ele oprime a humanidade e ele tenta afastar o ser humano de Deus. Em João capítulo 10, versículo 10, você vai ver que Jesus fala que o inimigo, o ladrão, Satanás, ele vem para roubar, matar e destruir. O diabo não vem para outra coisa a não ser para isso. Os espíritos malignos não vêm para outra coisa a não ser para isso: roubar, matar e destruir. E aí tem pessoas que dizem assim: eu fiz um pacto com o diabo para receber tal coisa. Olha, já ouvi falar de pessoas que fizeram isso. Inclusive de pessoas que foram em lugares onde fazem oferendas para espíritos que dão isso, dão aquilo. Eu queria ter dinheiro, eu queria ter aquela mulher, aquele homem. Eles podem até por um momento te dar o que você quer, mas em troca você está entregando a eles o quê? A sua alma. Em troca eles se tornam donos para usar você para o mal. Em troca eles tiram de você a vida, porque eles vêm para roubar, matar e destruir. É só isso. Esse é o fim de todas as obras das trevas. Já conversei com muitas pessoas que trabalhavam junto a espíritos, a entidades, a forças. Nenhuma delas era feliz. Nenhuma delas tinha paz. Sabe por quê? Felicidade, paz, alegria, bondade só vem de Deus. O outro lado nunca vai te dar isso. Ele pode te dar até alguma coisinha que você quer, mas ele sempre vai cobrar um preço muito caro. E eu quero dizer que Jesus está aqui para libertar. Já conversei com pessoas que andavam em caminhos de trevas, que inclusive serviam às trevas, trabalhavam junto a esses espíritos, mas que num determinado dia entregaram a sua vida a Jesus. Sabe o que Jesus fez? Rompeu com todos esses grilhões, essas cadeias, essas algemas e libertou totalmente essas pessoas. Eu quero ler com você um texto da Bíblia, um versículo hoje. E amanhã nós vamos continuar meditando sobre isso.
Porque existe um mundo espiritual. Existe o bem e existe o mal. Existe Deus e existe o diabo. E tem um texto na Bíblia que nos dá um segredo. Tiago, capítulo 4, versículo 7. Ele nos dá um segredo de como vencemos o mal, de como vencemos as forças espirituais do mal. Diz aqui, nesse versículo assim: sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Uma outra tradução diz: se sujeitem a Deus, resistam ao diabo, e ele irá fugir de vocês. Olha só o que a Bíblia está dizendo. Que nós podemos, nós, seres humanos, vencer toda a influência do mal, toda a força das trevas, quando nós cumprimos essas duas coisas: nos sujeitar a Deus e resistir ao diabo. E aí a terceira atitude aqui, o terceiro verbo é fugir, mas esse não é nós, é ele que fugirá de nós. O que significa se sujeitar a Deus? Significa entregar a sua vida a Deus. Entregar a sua vida a Jesus Cristo, o Filho de Deus. Significa obedecer a Deus. Sujeitar não é apenas ir numa igreja ou rezar um dia. Sujeitar é entregar o seu coração a Deus. É obedecer à voz de Deus. Quem vive no pecado, quem continua errando mesmo depois de se arrepender, quem continua vivendo uma vida de erro, de pecado, propositalmente não se sujeitou a Deus. Se sujeitar a Deus é deixar o mal, é deixar o erro. Sujeitar a Deus é obedecer a Deus. Então, quando você se sujeita a Deus, o próprio Deus se torna o dono da tua vida. Se torna o dono, espiritualmente falando, da tua vida. E então, as forças das trevas não podem mais tocar na sua vida. Por quê? Porque o próprio Criador voltou a ser o dono da sua vida. Por que eu falo voltou? Porque toda a desgraça da humanidade começou quando o Adão e a Eva se sujeitaram à serpente. Se sujeitaram ao diabo lá no Jardim do Éden, obedecendo a ele. Como é que nós nos sujeitamos a alguém? Quando nós obedecemos a essa pessoa. Você percebe que uma pessoa está exercendo poder sobre a outra quando uma pessoa está obedecendo a outra. Você pode dizer, eu amo a Deus, mas se você vai lá e faz o que o diabo quer, se você comete o pecado, se você mente, se você rouba, se você se prostitui, se você vai para a impureza, se você vai lá para a pornografia, se você vai para o erro, para o pecado, para a impureza, presta atenção, você não ama a Deus. Esse amor pode ser até uma teoria, mas você é um escravo do diabo. Porque você está obedecendo a ele, você está sujeito a ele. Estar sujeito a Deus significa rasgar o seu coração, pedir perdão dos seus pecados e abandonar o erro. Quando você faz isso de todo o coração, você está sujeito a Deus. E aí, meu amigo, aí o diabo vai fugir de você, porque você está resistindo a ele. Como que Satanás se aposta das pessoas? Como que ele consegue dominar as pessoas? Através da mentira. Ele vem no coração de um homem, de uma mulher e ele mente. Ele diz para o marido, olhar essa foto dessa mulher aí não é pecado. Não, é só uma foto. E ele diz para o marido, olhar essa mulher na rua, com os teus olhos desejar ela não é pecado. Não, tu não está fazendo nada. Ou depois ele diz, conversar com essa colega, se aproximar dela, não, só está brincando, não tem nada de mal nisso. O que é um sexo fora do casamento? É só sexo. Você está vendo o que eu estou falando? Satanás usa de artimanhas mentirosas, tentando subverter as palavras de Deus. Deus disse que se você olhar para a mulher que não é sua e desejá-la, você já está cometendo adultério. Deus diz que o teu olho, marido, tem que estar para a tua esposa.
Estou dando um exemplo aqui, falando das impurezas na área sexual. Satanás vai dizer que sexo fora do casamento não é pecado. Não, não dá nada. Tudo isso é amor. Que amor, meu amigo? Se você ama, você casa. Isso aí pode ser qualquer coisa menos amor. Verdadeiro amor exige compromisso, fidelidade. Por que eu estou dizendo isso hoje para você? Porque Satanás, ele prende as pessoas através da mentira. E quando que você adere à mentira? Quando você começa a obedecer os desígnios dele. Por isso você tem que se sujeitar a Deus, mas você tem que resistir ao diabo. Resistir. Resistir significa não obedecer, significa dizer não para ele. Não, eu não vou fazer isso. Não, eu não vou mais ser teu escravo. E aí, meu amigo, ele foge de você, porque ele percebe que ele não tem mais autoridade. E pelo contrário, quando você resiste ao diabo e você se sujeita a Deus, o poder de Deus se aposta de você. O Espírito Santo se aposta de você. E aí, não é mais você que começa a fugir do diabo, é o diabo que foge de você. Eu quero orar hoje para que você tenha discernimento de que existe um mundo espiritual, de que existe o bem, existe o mal, de que existem as trevas e que você possa resistir e você possa se sujeitar a Deus. Amém? Vamos orar. Querido Deus e Pai, eu peço que o Senhor abra os nossos olhos espirituais para que venhamos a enxergar a realidade. A realidade é que o bem e o mal existem, que as trevas existem e que devemos resistir a elas. Senhor, há pessoas hoje que estão me ouvindo e que não se davam conta, mas que estavam sendo dominados, influenciados pelo mal, por Satanás. Estavam caminhando num caminho de morte, num caminho de destruição, num caminho em que eram roubados e não se davam conta. Pai querido, agora eu peço em nome de Jesus, liberta o coração deste homem de todo engano, de toda mentira. Liberta o coração desta mulher, Senhor, de todo engano, de toda obra das trevas. Liberta, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus eu peço, Senhor, uma nova vida. Em nome de Jesus eu peço, Senhor, conduz esta pessoa à vida eterna. Em nome de Jesus eu peço, Senhor, abre os olhos do entendimento. Meu amigo, você pode se sujeitar a Deus hoje, se você nunca fez isso. Repete comigo assim: Senhor Jesus, eu me sujeito a Ti. Perdoa os meus pecados e seja o meu Senhor a partir de hoje. Eu quero Te obedecer e andar contigo. Eu me arrependo. Eu quero uma nova vida. Diga também assim: Satanás, eu te resisto e eu te mando embora da minha vida. Diga isso. Diga assim: agora eu rompo, eu quebro, eu anulo todo pacto que eu fiz no passado. Todo pacto com forças ocultas, com forças das trevas, com espíritos, eu quebro isso agora em nome de Jesus. Diga isso. Diga assim: eu anulo todo o trabalho que foi feito sobre a minha vida, toda a consagração que foi feita. Diga isso em nome de Jesus. Pai, eu oro por esta pessoa que está agora orando comigo. Se no passado seus pais consagraram ele a uma entidade, a uma força maligna, se no passado ele foi em lugares onde se comunicava com espíritos malignos, se no passado, Senhor, esta pessoa se envolveu com coisas ocultas, com coisas das trevas, eu declaro estas forças rompidas, esses pactos rompidos agora, pelo poder do nome de Jesus eu dou uma ordem: Satanás, tu e teus demônios, fora da vida desta pessoa. Vocês não têm mais poder. Saiam desta casa agora. Saiam desta vida agora. Vão para longe em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu abençoo você. E eu declaro a paz de Deus sobre você. Receba a paz que vem de Deus. Agora você está na luz. E eu peço que Deus te dê sabedoria para você também orar, expulsando as forças malignas da vida dos seus familiares, dos seus vizinhos, da sua casa. Quando você sente que há uma força espiritual do mal, resista e mande embora pelo nome de Jesus. Deus nos deu autoridade para expulsar as forças malignas. Exerça essa autoridade em nome de Jesus. Que Deus abençoe você. Eu abençoo você em nome de Jesus.
Compartilhe esse devocional para que mais pessoas aprendam sobre o mundo espiritual e aprendam a andar com Deus e vencer as trevas. Um grande abraço e amanhã eu vou continuar esse assunto, tá bom? Deus abençoe você.